Muito bem, na primeira leitura a gente continua com Oséias, a profecia. Oséias, você já sabe, é aquele a quem Deus determinou que se casasse com uma prostituta adúltera. E não uma prostituta adúltera que se recuperaria ou se consertaria. Isso é sinal, é uma ilustração de como Deus é, no caso representado por Oséias, e como nós somos, no caso, representados por Gomer, que é a mulher prostituta adúltera. Essa é a nossa relação com Deus. Tem que frisar isso o tempo todo. Nessa passagem de hoje, peço para você dar uma lida com calma, no capítulo 11, o momento em que Deus reconhece a sua compaixão para com aquele povo. Nosso Salmo 79, sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sem que o Senhor ilumine a face dele, nós nunca seremos salvos. Então está aqui o nosso Evangelho, começando do versículo 1 até o versículo 15, pegando então o de hoje e o de ontem. É uma passagem conhecida, Jesus reúne os 12 discípulos e os envia em missão. O que a gente precisa agora é olhar os vários aspectos associados a essa missão. O primeiro deles, seguindo até a ordem, é que para que essa missão, sobre a qual a gente nem falou ainda, pudesse ser cumprida, Jesus dá poderes aos apóstolos. Esses poderes estão aqui, olha, nomeados: expulsar demônios e curar todo mal e enfermidade. Mais embaixo, Jesus é mais detalhista e fala, olha, vocês vão curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E Jesus ainda fala, receberam de graça vocês darão. Sobre esses poderes, não trate-os como algo do passado, da igreja primitiva, não é nada disso. Esses são poderes cujo nome correto é dons do Espírito Santo. Aqueles que você encontra lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo vai falar dos dons, dom de cura, dom de milagre, todos os outros estão lá listados. Os 12 dons do Espírito. Esses dons, pessoal, Paulo explica com toda clareza. São dons que devem ser usados para o benefício da comunidade, e não um benefício no caso de ser curado. É um benefício que pode levar a comunidade à conversão. Esses dons são, então, se você preferir a palavra aqui, poderes. Eles são exatamente isso que você está imaginando. Sinais. Eles são necessários para que aquela pregação possa atrair a atenção das pessoas. E o que eu estou querendo dizer com isso é que as coisas que parecem tão maravilhosas, né? Ressuscitar os mortos, curar os doentes, aquela coisa toda, isso em si mesmo, não é relevante. Isso é útil para atrair as pessoas, para chamar a atenção, para servir de sinal, mas em si mesmo, por mais maravilhoso que seja, não é algo que tenha valor em si mesmo. Naturalmente, existe uma tremenda inversão de valores. E as pessoas acabam dando mais valor ao sinal do que propriamente ao objetivo. Está errado. Então vamos deixar claro. E aqui é uma passagem que isso fica claro. Porque a missão dos apóstolos não era sair curando as pessoas. A missão dos apóstolos era essa aqui. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. E tanto é verdade que essa é a principal, que o uso dos poderes, esse é o versículo 7, o uso dos poderes está aqui no versículo 8, é algo na seguinte linha: vocês vão anunciar o reino, e para que o seu anúncio seja vigoroso, poderoso e atraia as pessoas, use os poderes. Os poderes são então algo que vem junto, como uma ferramenta, um acessório, para que o anúncio possa ser frutuoso. E olha, voltando ainda ao ponto principal, que é o da missão, que é anunciar, e é isso que tem que ser frutuoso, tanto essa é a missão verdadeira e o principal ponto aqui do discurso de Jesus, que mais embaixo, quando Jesus se refere àqueles que vão ouvir os apóstolos, Jesus os distingue em duas grandes categorias, os dignos e os indignos. Jesus não está se referindo a nenhum tipo de dignidade humana aqui nesse sentido bem
do conhecimento do bem e do mal que o mundo tem. O que Jesus está se referindo é que a qualidade de digno, então se aquela casa for digna, descerá sobre ela, né, a vossa paz. Agora, o que significa o ser digno? Isso fica claro aqui no versículo 14. Se não vos receberem, ou seja, são os indignos, e não ouvirem vossas palavras, quando saíres daquela casa, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. O ouvir vossas palavras é exatamente o paralelo com o anunciar o reino. Eles vêm para anunciar, eles apóstolos, né? Vêm para anunciar o reino. Todos aqueles que têm a dignidade de acolher esse anúncio, esses são os dignos. E com esses é que ficará a paz dos discípulos. A essa altura, vale um comentário relevante. Quem os 12 apóstolos, aqui no caso nomeados, citados um por um, representam? Os 12 apóstolos não representam santos importantes, embora sejam pessoas notáveis, embora sejam homens inspirados, embora sejam, tirando Judas. O que eles representam para a gente hoje é a igreja. Igreja com I maiúsculo, conjunto de cristãos. Essa missão dada aqui para os 12 apóstolos tem que ser entendida como a missão dada à igreja. E é interessante notar que mesmo esses que eram verdadeiros campeões não conseguiriam anunciar ou cumprir a missão sem os poderes, sem o dom. Isso, pessoal, tem que ser trazido para uma perspectiva nossa hoje, de que é muito difícil, é muito complicado anunciar o reino se você não tiver as ferramentas que a gente deveria ter. Claro, isso é um alerta para que a gente não despreze os dons ou fique sempre achando que era algo da igreja primitiva. Um penúltimo aspecto. Esses apóstolos deveriam partir sem nada. Nada material, nada de ouro, de prata, dinheiro, roupa extra, nada disso. E aqui não tem poesia. Aqui não tem uma mensagem bonita de desprendimento. O que tem aqui é a absoluta confiança, o que deveria ser, né? De um lado, a absoluta confiança em Deus, ou seja, é Deus que proverá. O operário merece o seu sustento, querendo dizer que Deus dará o sustento. Ah, mas como Deus vai fazer isso? Não importa, Deus fará isso. Tem muito a ver com o modo como nós aqui, pelo menos, ou eu pelo menos entendo, que é a forma correta de interpretar aquela passagenzinha do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, aquilo não deveria ser um pedido para que Deus te dê o pão. Aquilo deveria ser a absoluta confiança que Deus dá o pão que você tem já é Deus que deu. Então, não é para ter. E olha, pessoal, se aqui os 12 apóstolos representavam e representam a igreja, isso aqui também é para a igreja, querendo dizer para a igreja como um todo. Não é para ter. Não é para ter. Um último aspecto que a gente vai aqui abordar bem superficialmente, tem outros grupos aqui da nossa Conexão Bíblica que tratam isso com grande detalhe, é Jesus dizer que, olha, vocês não vão para os gentios, não vão para Samaria, não vão a nenhum outro que não os filhos da casa de Israel. A pregação é para os judeus. Jesus manda que vá para os judeus. Como interpretar isso? Parece esquisito, parece feio, parece que Jesus está menos preocupado com os outros e mais com ele. É uma coisa estranha e eu reconheço que pode soar estranho. Isso tem um jeito certo de interpretar. E não tem nada a ver com coisas materiais, tem a ver com um aspecto puramente espiritual e que se aplica hoje. A mensagem que Jesus está dando, é que esse anúncio do reino só pode ser dado para quem passou pela lei. Lei com L maiúsculo. A lei foi dada por Moisés, que é uma lei que você pode receber ou na condição de um judeu que conhece a lei, ou de outras formas. Há discussão na Conexão Bíblica ampla, não conclusiva, mas ampla sobre isso. É impossível se chegar ao reino sem antes passar pela lei. Lembrando, naturalmente, que se você cavar mais, você vai certamente se lembrar que antes da lei, e aí é o ponto de partida, existiu uma promessa.
E essa promessa foi feita para Abraão. Atenção, pessoal, nada aqui é em vão. Essas palavras todas têm significado e significado relevante. תרדמת אילן ואבן שבויה בחלומות העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים